Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Uma das questões que é muito abordada na investigação em psicoterapia atualmente tem a ver com a abordagem dos fatores comuns. Uma abordagem que surgiu num seio de integração em psicoterapia e uma abordagem que estipula que existem fatores, variáveis, fases de processo que são transversais em todos os modelos de intervenção psicoterapêuticos e que são esses fatores que demonstram a eficácia em psicoterapia. E ao longo dos anos, com o trabalho de pessoas como Michael Lambert, John Norcross, Marvin Goldfried, entre outros, os fatores comuns, ou a investigação em fatores comuns, têm apresentado sempre resultados muito curiosos e todos eles numa forma estipulação gráfica. As mais conhecidas são as demonstrações gráficas circulares, as chamadas pie charts, em que vocês conseguem ver secções delineadas com as variáveis que são investigadas, variáveis de fatores comuns, portanto, estamos a falar em relação terapêutica, em técnicas, em características do terapeuta, características do paciente ou do cliente, variáveis não identificadas ou fatores não identificados, e tudo isso ocupa uma determinada percentagem nesse pie chart, nessas fatias. De um modo geral, essas percentagens têm-se modificado ao longo dos anos, consoante o avanço na investigação. Se vocês consultarem a obra de John Norcross, nomeadamente um livro que é Psychotherapy Relationships That Works, exatamente. Esse trabalho é o resultado de uma série de task force que foram elaboradas pela APA desde os anos 80, 90 até à atualidade. Esses volumes, neste momento são 2 volumes, já vão na sua 3ª edição e apresentam sempre resultados muito interessantes, inclusivamente alguns avanços na investigação, como por exemplo determinados fatores, já haver alguma evidência empírica de sua eficácia em populações como crianças ou jovens. O que se tem permanecido, de uma forma geral, como sendo a norma, é que existe uma fatia substancial de percentagem de eficácia que é atribuída à relação terapêutica. E geralmente as técnicas, as características do paciente, do terapeuta, não são tão elevadas quanto a percentagem da eficácia da relação terapêutica. O que faz com que haja uma onda de pessoas, uma onda de mentalidades que então atribui que na formação, no treino de competências psicoterapêuticas, que nós devemos investir mais na relação terapêutica, já que ela é daquelas que tem evidência de maior eficácia ou de ser uma variável preditora de maior eficácia dentro do processo terapêutico. E é quase como se o resto fosse ou colocado para trás ou em segundo plano, porque, em termos de percentagens, a questão não é tão equiparada, não é tão elevada quanto a relação terapêutica. Uma das limitações da investigação em processos de psicoterapia é que a maior parte da investigação é feita numa dinâmica quantitativa, ou seja, são utilizados instrumentos
com base em questionários, base em entrevistas, que avaliam, obviamente, uma componente subjetiva, tanto do lado do terapeuta como do lado do cliente, e daí que nós temos estas percentagens, muitas delas estão elevadas, e a grande limitação da investigação em psicoterapia, e aquilo que é sugerido, seria a análise de processos, ou de momentos, ou de marcadores que aconteçam dentro de uma sessão de psicoterapia, dentro do processo de psicoterapia. Portanto, perceber quais os momentos de mudança. Uma investigação qualitativa que requer, obviamente, métodos de categorização, métodos descritivos com base em sessões ou visionamento de sessões por parte de colegas, porque obviamente, não é, o terapeuta, para gravando as suas próprias sessões e visionando-as, serve para ele orientar o seu processo e também para melhorar a sua prática. É aquilo que atualmente se chama prática deliberada, ou pelo menos uma das estratégias de prática deliberada. No contexto de investigação, no entanto, não seria apropriado que o terapeuta, ou neste caso o investigador, analisasse as suas próprias sessões. Portanto, a análise de sessões passa sempre por ser de colegas, ou uma alternativa também tem sido utilizado as sessões de treino da APA, compostas por vários terapeutas de várias linhas teóricas. Claro que um argumento que pode ser feito relativamente a essas sessões é que muitos dos casos, embora verídicos, porque são baseados em material verídico, são representados por atores. Portanto, não temos ali a representação real do que é um processo de psicoterapia e quais é que são os momentos e os movimentos psicoterapêuticos por si só. Portanto, isto tem sido muito limitado. O que me leva, então, ao ponto de eu pensar que algumas abordagens, nomeadamente algumas das fatias que são menos consideradas, como por exemplo as teorias ou as técnicas, também possam ter um papel relacional. Aliás, serão elas mediadoras da aliança terapêutica, ou a aliança terapêutica de alguma forma pode também afetar a eficácia das técnicas? Isso é uma questão interessante que poderia ser discutida. Em termos conceptuais, ou fazendo um exercício teórico, eu poderia pensar, e posso pensar, que determinadas abordagens ou determinadas técnicas, pelo seu conteúdo, poderão, de alguma forma, modificar a qualidade da relação terapêutica. E eu estou a pensar em estratégias experienciais. Por exemplo, vou colocar aqui aquela que me diz, que é hipnose, mas, no entanto, poderia utilizar tarefas de cadeiras, podia utilizar técnicas de visualização guiada ou técnicas imagéticas, que, obviamente, posso ir buscar a seguir, técnicas de mindfulness, meditação. Não vou falar na abordagem EMDR porque ela já é considerada uma psicoterapia, mas vamos pensar então no caso da hipnose. Hipnose é uma abordagem complementar, um coadjuvante terapêutico, ou seja, não é uma forma de terapia. É assim uma abordagem complementar que é utilizada dentro de um processo psicoterapêutico. Daí que, enquanto abordagem, se eu tivesse que inserir a hipnose em algum sítio desta fatia ou destes gráficos de fatores
relacionados com psicoterapia, eu tenderia a colocar hipnose no campo da abordagem técnica. Eu sei que há muitos colegas da área da hipnose que não vão partilhar da minha ideia ou da minha conceptualização da hipnose enquanto uma abordagem técnica ou enquanto uma técnica, não é? Mas a verdade é que, tendo esta natureza coadjuvante e pensando nos variedíssimos fatores num processo psicoterapêutico, eu, enquanto psicoterapeuta, posso realizar uma sessão inteira sem a aplicação formal de hipnose. Por outro lado, quando me és pedido explicitamente ou no contexto de avaliação eu posso entender que a hipnose então é uma mais-valia e eu adiciono hipnose ao processo, eu estou a adicionar uma abordagem complementar. Estou a adicionar uma técnica. Ou mais um instrumento, mais uma técnica. Daí que eu tenderia a colocar hipnose dentro da fatia das abordagens técnicas. Agora, vamos então pensar. Eu sou da opinião que no contexto clínico, hipnose deve ser apresentada, deve ser introduzida, deve ser ensinada à pessoa no seio de uma relação. Ou seja, utilizando, desde já, os conceitos de hipnose, o terapeuta inicia ou começa a estabelecer a relação terapêutica, a aliança terapêutica. Não seria, por exemplo, alguém chegar, sentar-se e começar-se logo a dizer, então, ok, o seu objetivo é, doutor, queria deixar de fumar. Muito bem, deixar de fumar. Então, sente-se aí, feche os seus olhos, vou introduzi-los, vou explicar-lhe o que é o processo de hipnose, diluir os mitos, etc. Vamos passar por uma indução hipnótica, um aprofundamento. Pronto, ok. O que eu quero aqui dizer é que no contexto clínico, não, as fases de um processo de hipnose não são colocadas ali a sangue frio ou logo ali de chapa. Tem que haver alguma relação estabelecida para que a abordagem funcione da melhor forma. Portanto, não podemos iniciá-la ou não devemos iniciar o processo de hipnose a seco. Isto, na minha opinião psicoterapêutica. Por outro lado, ao se iniciar um processo de hipnose, considerando a dinâmica experiencial de hipnose, é uma abordagem que claramente intensifica processos de transferência, contra-transferência e de laço. Ou seja, eu aqui estou a utilizar, não é, processos ou variáveis que fazem parte de modelos de relação terapêutica e modelos de aliança terapêutica, nomeadamente o modelo tripartido da relação terapêutica de Charles Gelsow e o modelo de Borden da aliança terapêutica. Porque são processos que dentro da hipnose são intensificados, o que significa que para o bem e às vezes para o mal, quando o processo não é bem executado, existem reações que podem fortalecer ou criar rupturas na relação. Portanto, hipnose intensifica a relação terapêutica, a aliança terapêutica, porque não sendo algo passivo, portanto, a pessoa não está ali passivamente hipnotizada, está em interação com o terapeuta,
estes processos são de alguma forma aumentados devido à dinâmica experiencial, à natureza experiencial do processo de hipnose. E, portanto, eu poderia argumentar, poderia elaborar a pressuposição teórica de que hipnose aumenta ou interfere positivamente, ou às vezes negativamente, com a relação terapêutica e com a aliança terapêutica. Se a hipnose é a única abordagem, a única técnica que poderá fazer isso, eu acredito que não. Estratégias experienciais ligadas à terapia Gestalt, ligadas ao psicodrama até, ligadas às tarefas de cadeiras, no caso da terapia focada nas emoções, ou mesmo visualização guiada ou técnicas de imagética ou de focusing, focagem, que já existem e que são muito estabelecidas na literatura, também podem contribuir para mexer com a aliança terapêutica, com a relação terapêutica. Daí que eu também acho que essas técnicas não devem ser inseridas também logo a seco. Porque seria muito estranho numa primeira sessão em recolha da anamnese sugerir, para já, no caso das tarefas de cadeiras, segundo a terapia focada nas emoções, os marcadores para a execução dessas tarefas são quando existe um conflito entre partes, uma parte da pessoa está em conflito com outra parte, e aí podemos utilizar, por exemplo, tarefas de 2 cadeiras, ou quando existe aquilo que eles chamam assuntos inacabados, e aí existe a tarefa de uma cadeira vazia. Portanto, eu imagino que numa primeira sessão, enquanto a relação terapêutica e a aliança terapêutica estão a ser estabelecidas, ou começar a ser estabelecidas, poderá ser muito bizarro pedir a uma pessoa que se vá mudando entre cadeiras para falar enquanto uma parte de si, ou até falar para uma cadeira vazia, dependendo se tem assuntos inacabados ou não. Para já, podemos pensar que uma sessão não é o suficiente para nós podermos apercebermos desses marcadores, e depois também acho que seria bastante bizarro. Eu consigo compreender que as pessoas possam ter esta fantasia de que até poderia ser possível quando veem os vídeos demonstrativos da APA. No entanto, aqueles vídeos são para efeitos técnicos de aprendizagem, eles têm que colocar muita coisa, ou o máximo possível, naquelas horas e meias ou 2 horas. Eu já ouvi comentários do próprio Greenberg a dizer que se fosse numa situação diferente, ou seja, não naquela, provavelmente não teria feito aquele movimento tão rápido, ou teria feito as coisas de uma forma diferente. Portanto, há que ter também isso em consideração. Em conclusão, eu sinto que determinadas abordagens técnicas são abordagens complementares à relação terapêutica, à aliança terapêutica, que podem aumentar a sua eficácia ou, de alguma forma, podem criar algumas rupturas. O que me vem a fortalecer a ideia de que esses gráficos passam a noção, passam a imagem de que o processo terapêutico pode ser dividido em diferentes fases, em diferentes variáveis, e pode. No entanto, para efeitos terapêuticos, para efeitos clínicos, tudo isso acontece de uma maneira ou de um movimento orgânico. Portanto, é difícil diferenciar todas estas variáveis quando nós estamos inseridos dentro do processo terapêutico. Okay? Essa é que eu acho que é a grande questão. Muito obrigado por estarem desse lado, e
e investirem o vosso tempo. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me, desejando-vos a todos uns bons dias e fiquem bem e até um próximo vídeo.